Oi, pessoal do 7º ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade à explicação dos nossos conteúdos da nossa apostila 2. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 19, divisão de frações, da página 420 a 428. Retomada das ideias de divisão. A divisão 10 dividido por 2 pode ser interpretada de duas maneiras diferentes. Essa divisão é a repartição de 10 em duas partes iguais. Neste caso, a divisão é estendida como repartição. Essa divisão é a verificação de quantos grupos de 2 cabem em 10, ou quantas vezes o 2 cabe em 10, ou quantos 2 há em 10. Neste caso, a divisão é entendida como medição, ou seja, quantas vezes um todo referência cabe no outro. Na divisão de frações, essas duas interpretações também são possíveis. Na divisão como repartição, o dividendo é um número fracionário e o divisor é um número natural. Por exemplo, 3/5 dividido por 2. Neste caso, vamos dividir ou repartir 3/5 em duas partes iguais, ou determinar a metade de 3/5. Então, eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 partes, que é meu todo referência. Dessas 5 partes, eu usei somente quantas? 3, que é a que está pintado em amarelo. A metade disso aqui, tá vendo? Eu tracei essa linha tracejada. A metade seria quem? 3, que eu pintei de um pouquinho mais de laranja. Logo, 3/5 dividido por 2 é igual a 3, não é mais 5 todo referência, passa a ser quanto? 10. 3 dezavos. Na divisão como medição, o divisor é fracionário, não importando se o dividendo é um número natural ou racional, na representação fracionária. Exemplos. 2 dividido por 1/2. Queremos saber quantas vezes 1/2 cabe em 2. 1/2 dividido por 1/3. Queremos saber quantas vezes 1/3 cabe em 1/2. É com essa ideia de divisão que vamos trabalhar nas próximas sessões. Essas aqui, tá bom? Vamos lá. Contextos de divisão de frações. Vamos efetuar 1/2 dividido por 1/3, ou seja, vamos descobrir quantos 1/3 cabem em 1/2. Primeiro, escolhemos o todo referência. Vamos considerar um todo referência com 6 partes. Por que 6 partes? Porque 2 vezes 3, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre esse todo referência, aplique as frações 1/2 e 1/3, pintando-as. Quer dizer o quê? De 6 partes iguais, a metade seria quem? 3, que representa 1/2. Então, eu estou pintando 3. De 6 partes iguais, 2, que representa o quê? 1/3. Eu usei aqui. Volta lá. Compare as partes obtidas. Quantas partes correspondem a 1/3? Cabem nas partes correspondentes a 1/2. Ou seja, quantos 1/3 cabem em 1/2? Registre o resultado na forma de uma única fração. Cabe uma única vez inteira mais uma metade. Então, aqui eu vou ter 1 mais 1/2, que vai dar o quê? 3/2. Escreva a fração equivalente 1/2 e 1/3, aplicando-se a esse todo referência e complete. 1/2 dividido por 1/3. A fração equivalente a 1/2, que a gente achou que o denominador aqui é quanto? 6. Então, se eu fizer 2 vezes 3, 6.
3 vezes 1, 3. Se eu fizer 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. Então, ficou 3 sextos dividido por 2 sextos. Os denominadores não são iguais? A gente esquece o denominador e trabalha só com o numerador, que ficou o quê? 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 3 dividido por 2 ou 3 meios. E 6 dividido por 6, que é igual a 1. Observando que o quociente será sempre observe que o quociente será sempre o quociente dos numerais. Vamos efetuar a divisão. 1/3 dividido por 1/2, ou seja, descobrir quantos 1/2 cabem em 1/3. Acompanhe as etapas. Escolha o todo referência. De novo, ó, 3 vezes 2, 6. Então, eu peguei um todo referência valendo o quê? 6. Sobre esse todo referência, aplique as frações 1/3 e 1/2, pintando-as. Se eu achar 1/3 de 6, quer dizer que eu estou fazendo 6 dividido por 3, dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, quantas partes que eu estou pintando? 2. Se eu fizer 1/2 de 6, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Eu estou pintando quem? 3 de um total de quantos? De 6. E aqui eu estou pintando 2 de um total de quanto? De 6. Compare as partes obtidas. Quantos 1/2 cabem em 1/3? 1/2 não cabe uma vez inteira, mas apenas 2/3. Escreva as frações equivalentes a 1/2 e a 1/3 e a 1/2, aplicadas a esse todo referência e complete. A fração equivalente de 1/3 nós achamos que era o quê? 2 sextos. A fração equivalente de 1/2 nós achamos que era o quê? 3 sextos. Como os denominadores são iguais, a gente esquece o denominador e só trabalha com o numerador, que ficou o quê? 2/3. É como se a gente tivesse esse 6 e esse 6 não existisse mais. Ficou o quê? 2 dividido por 3, que é a mesma coisa que 2 sobre 3. Efetue a divisão, 1/2 dividido por 2/5. Vamos escolher o todo referência com 10 partes, porque 2 vezes 5, 10. Aplique as frações dadas pintando-as. 1/2 de 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. De 10, eu estou pintando somente quantos? 5 de 10, que é meu todo referência, eu só estou pintando quantas? 5. 2/5 de 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer o quê? De 10, eu só estou pintando quanto? 4. E aí, eu teria o quê? 4 sobre 8/4, aqui no caso, né? Ó, tá certo? Então, vamos lá. De quantos 2/5 cabem em 1/2? Cabem 1 inteiro mais 1/4. Ele vai caber uma parte inteira mais 1/4. Como que a gente sabe que aqui dá 5/4? Vou explicar, ó. Conserva o denominador, que é quem? O 4. Aí, eu fiz 1 vezes 4, 4. 4 mais 1, 5. 5/4. Representando matematicamente, 1/2 dividido por 2/5 é igual 5/10 dividido por 4/10, certo? Esquece os denominadores, porque eles são iguais. Ficou 5 dividido por 4, que é a mesma coisa que 5/4. Efetue a divisão. 2 dividido por 1/4. Vamos escolher o todo referente com 4 partes, porque eu vou imaginar 1 aqui, 1 vezes 4, 4. Quantas partes de 4 partes eu vou ter que ter? 2, tá bem? Porque aqui é um número inteiro. Aplique as frações dadas pintando-os. Aqui eu tenho, ó, 2 partes inteiras e de 4 partes eu estou pintando somente quem? 1.
Então, aqui eu tenho de 4 partes, eu vou ter um total de quanto? 8, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 partes, eu tenho um todo referência de quanto? De 4 que a gente falou aqui. Quantos 1/4 cabem em 2? Cabe 8 vezes. Represente matematicamente. 2 dividido por 1/4. Vamos lá, de novo. Eu posso fazer da seguinte forma. Seria 8, que seria 8/4, a fração equivalente, porque 8 dividido por 4 vai dar 2, e a fração equivalente a 1/4 continua 1/4. Como os denominadores são iguais, esquece os denominadores, ficou 8 dividido por 1, que é a mesma coisa que o quê? 8. Bem, pessoal, para a nossa aula não ficar muito extensa, eu vou dar uma paradinha por aqui e logo, logo eu volto com a continuação deste capítulo, tá bem? Até daqui a pouco. Tchau!